pode falar pra essa cá, que ela vai dar Quando eu estou falando com você, eu falo com você. Pessoas assim, isso aí. Você ainda não cortou o cabelo comigo. Tá perdendo Não, tempo. sabe que tá perdendo. Porque O seu aqui nesse cabelo som... vai cair em breve. Se você não agendar o seu horário. Aí Aqui no meu anel é a alma das pessoas que não cortaram. eu cortei. Olha aí. Eu tenho que cortar. Olha, já vou marcar. O meu também tá pedindo já. Ah, olha ali o que a Gabi falou, gostei. Missão da vez: investigar eles. Por que eles fazem aquilo? Por que eles somem? Eles realmente pensam nisso? O que eles escondem? Onde vivem? O que comem? O que fazem? A missão não vai ser fácil. Cinco mulheres, um novo desafio. Eles são o tema. A missão: decifrar o que dizem e o que deixam nas entrelinhas. Entre confidências, provocações e verdades não ditas. O jogo virou. Agora é entrelinhas com eles. Bora desvendar esse macharedo. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Entre Linhas. Este episódio que é trazido pela CVF Incorporadora, dona proprietária do brilhante espaço que é o Vivan Quartier. E hoje conosco nós temos uma ilustríssima presença, uma ilustríssima pessoa, que é o Regson Fabiano, Regson Inspiration. Eu estava tentando achar uma inspiração para essa abertura, mas ele é a própria inspiração. Regson, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigado. É um prazer para mim, um privilégio também estar aqui com vocês. Eu já admiro muito o trabalho que vocês fazem para a nossa cidade. E estar aqui sendo entrevistado é um grande privilégio para mim e espero que vocês gostem. Com certeza. O Regson, para quem não sabe, ele foi o primeiro a apoiar o nosso programa, né? Nos auxiliando com o cabelo, com a maquiagem, para que a gente possa estar aqui cada vez mais bonita para vocês. E queremos agradecer aí, né, a parceria e o carinho com que vocês nos recebem lá no salão. Somos sempre muito bem atendidas, né? Com muito carinho, dedicação. Hoje mesmo dormimos lá, né, Jair? Eu também dormi. Tivemos Eu vou lá ter que fazer a minha... Como é que foi? Dormimos. Como é que foi? mas é Dia que de tá rainha, bom. como é que foi? É que hoje era um Hoje- dia de beleza no salão. Tinha que se entregar, né? Da Authentic Beauty, né? Isso, Authentic Beauty Concept. Tinha o Spa Day, né? O Spa Day. E que daí... é um dia de beleza, com cuidado. Além de tratar os fios, tratar o couro cabeludo, deixar a gente mais relax, né? Porque a gente vive um dia a dia de muita pressão, de muito corre. E ter um momento que faça a gente parar e se desconectar do mundo, às vezes é importante e tem que ser pego a gente de surpresa mesmo, né? Porque a gente não para, né? Porque a gente não para. Eu costumo dizer que muitas vezes as clientes deitam no lavatório. Nosso lavatório já é onde o cliente fica deitado para ter o máximo de conforto e às vezes a gente fica ali. E ok, muitas vezes a gente precisa ficar no celular.
Mas que bom quando a gente consegue aproveitar o simples, né? Ser feliz no Porque simples. é um momento só nosso, né, É um Regis? momento Não só nosso, exatamente. E querendo ou não, eu imagino não, eu sei que existe muita questão de energia nas mãos das pessoas, né? Sim. E a pessoa que está por trás também está emanando energia em ti, né? Então, eu acho que esse trabalho tem que ser muito cuidadoso também, né? E falar em energia das pessoas que estão por trás, quando a gente faz todos os... Quinta série tá me pegando. Desculpa. Fala, essa energia da pessoa que tá te pegando por trás tá me deixando assim, hein? Bora, desculpa. Vamos trocar assim, um pouco o vocabulário. Olha, Ricardo Tonhal, aguarde que hoje tem. Ela não estava disposta a falar muito em função da saúde, né? Hoje. Foi mas numa aproveitou. dessas, mas não numa pegada por trás, é que nasceu a Carol, viu? A Carol ficou envergonhada. Então, mas o que eu ia dizer é que justamente dessa pessoa que está cuidando de cada cliente deitada no lavatório, toda vez que a gente faz um treinamento falando do memento, né? Que o memento, conforme o dicionário, é um momento memorável. Então é uma palavra que existe, não foi criada para esse serviço, mas é tão pouco usada, né? E aí, sempre que a gente faz treinamento, eu falo para as meninas, aproveitem o momento de relaxamento do cliente para relaxar também. Porque às vezes, num lado do salão, onde tem as cadeiras de atendimento, a gente está na correria, termina de secar um cabelo, já vai fazer o babyliss porque a outra já está esperando e você não consegue relaxar e parar um pouquinho para descansar, né? Então eu falo assim, quando você vai para o lavatório, você se obriga a desacelerar um pouquinho e curtir o momento. Não é recebendo a massagem, mas é proporcionando. E é tão bom a gente receber um presente ou dar um presente, né? Então, eu acho que quando elas conseguem fazer esse momento de se desconectar do outro lado do salão, elas conseguem se conectar com o cliente que está deitado e se o cliente souber aproveitar também, vai ser o momento de dormir. Olha aí, Maravilha. Desceu a máscara no Desceu olho, o assim, álcool. eu já fui de arrasta. Eu também. Botei E o eu celular também no faço lado. isso. Eu também faço isso. Eu costumo dormir quando eu faço. Regis, nos conta um pouquinho, né, sobre quem é o Regisson, como que veio, né, de ser cabeleireiro, de ser empresário. Conta para nós um pouquinho, para as pessoas, né, se inspirarem aí na sua história. Isso aí. Bom, eu sempre gostei muito de mexer com cabelos, de cuidar de cabelos, mesmo antes de saber que eu gostaria de trabalhar com isso, né? Eu sempre conto uma história, eu conto para muitas clientes e quando eu tenho oportunidades, que quando eu era criança, minha mãe tinha uma amiga que era cabeleireira. E elas sentavam para uma conversa, tomando um chimarrão. Eu ia atrás da minha mãe, começava a mexer no cabelo dela, fazer um coque ali, sem produto, sem grampo, sem prendedor, sem nada, né? E um dia a amiga da minha mãe viu e começou a dar risada, uma gargalhada. E eu totalmente desconectado ali, eu olhei para ela assim, vi que ela estava rindo e olhando para mim, eu pensei, o que eu fiz, né? O que aconteceu? Me olhei assim, será que a minha roupa... E aí ela disse, gente, olha a habilidade que o Regisson tem de mexer com o cabelo. Tu tem que fazer um curso. Eu acho que eu não era tão criança, não, eu devia ter uns 14, 15 anos. Já era adolescente, estou querendo deixar um pouquinho mais para baixo. Né? E aí eu disse, a minha mãe perguntou, tu não tem vontade? E eu olhei assim, pensando, eu acho que eu não estava pensando que ia ter que trabalhar ainda, né? Talvez eu estava pensando que eu não precisaria trabalhar. E aí eu disse, não sei, né? E a partir dali, essa amiga da minha mãe dava curso. E ninguém na tua casa era Ninguém trabalhava na área. Eu fui o primeiro. Hoje tá todo mundo. Tá todo mundo. Né? E aí, nepotismo, vocês conhecem melhor do que eu. E aí, eu vou tomar um golinho d'água. E aí... eu disse, não, tudo bem, vamos lá, né? Vou fazer um curso com ela. Bota, de repente, uma mesinha aqui pro Não Regisson. precisa, tá ótimo aqui. Então, tá bom. E aí, fiz o curso.
Saí de lá já não fiz com essa amiga da minha mãe, porque não fechava os horários de escola, mas eu fiz com uma outra pessoa que foi incrível, que tinha um conhecimento surreal. Ela era, assim, incrível, assim, uma cabeleireira gigante, sabe? Eu aprendi muito da base que eu tenho profissional, principalmente quando eu falo em colorimetria, a parte de cores dos cabelos, ela era fantástica. E aí eu fiz o curso com ela me convidou para trabalhar no salão dela, que esse trabalho durou 3, 4 meses. Logo depois que eu comecei, eu estava começando a gostar e me empolgar com aquilo. E o marido dela era militar, foi transferido de Passo Fundo, e aí eu fiquei sem trabalho. E eu pensei, onde é que eu vou trabalhar, né, num salão? Onde é que eu vou buscar um salão para mim trabalhar agora? Precisaria ter contato, não sei, né? Aí, uma professora de escola, do ensino médio, me falou, minha sogra tem um salão, né? Ela gostava muito de mim, essa pro, e sempre a gente conversava sobre o assunto. Ela me perguntava como é que estava o trabalho, como é que estava, né? Se eu estava aprendendo, se estava seguro já de cortar cabelo. E aí ela disse, vai lá conversar com ela. E aí eu fui, trabalhei 3 anos nesse salão. A gente se deu muito bem, a dona do salão era uma senhora de idade já. Ela não cortava cabelo, ela só cuidava do salão. Mas a gente se deu muito bem, ela foi uma pessoa, assim, formidável também. Eu digo assim que a gente se constrói e a gente se torna quem a gente é pelas pessoas que passam na vida da gente, né? Toda a experiência, se for positiva, vai nos tornar pessoas melhores. E, felizmente, né, graças a Deus, eu tive pessoas incríveis em todo o meu caminho, toda a minha trajetória. E aí, trabalhei 3 anos com ela, só que aí eu precisava... eu almejava algo mais, né? O salão dela era um salão pequeno, de muito respeito, de um ambiente familiar, sério, né? Ético, mas eu precisava alavancar um pouco mais a minha carreira e aí eu parti para um segundo passo. Eu lembro que no dia que eu conversei com essa minha chefe, ela disse, mas por que tu vai sair daqui? Eu disse, porque eu estou buscando algo mais, eu preciso crescer na profissão. E ela disse, mas aqui tu tem tantas oportunidades de crescer, sabe? Ela era incrível, assim. E aí eu disse, bom, né? Foi difícil essa Sim, fala. não é fácil, Não né? é fácil, Não, ainda é mais uma quando a gente tem decisão. um carinho que envolvia afeto também. Não era só um carinho profissional, não era só uma relação profissional. Torna uma família, né? Exato. Então, foi difícil, mas daí eu saí, fiquei mais 13 anos num outro salão, num salão grande, respeitado aqui na cidade também. E aí chegou o momento de criar o meu espaço, né? Redson, e como que foi até para a gente trazer, né, para as pessoas que estão nos assistindo, porque sobre os desafios da vida, né, sobre as decisões, você tomar a decisão de que você, né, sentiu, descobriu que queria isso para a tua carreira, naquele primeiro momento a decisão de ir para, né, avançar para um outro salão e depois, né, aquela decisão de montar a tua empresa, juntamente com o teu irmão, né, os teus pais, né, e o Jeff também. Então, conta para nós, assim, esse desafio, porque muitas vezes as pessoas, né, a gente tem medo, né? E se não der certo? E como que vai ser, né? Então, para te contar, nos inspirar com a tua coragem e visão. Assim. Sabe, Manu, que eu acho que uma das coisas mais importantes para qualquer escolha que a gente faz na nossa vida, se a gente escolhe aquele caminho, a gente tem que fazer ele dar certo. Né? Então, não existe se eu fizer e não der certo. Vai dar certo. Vai ter que dar certo. Ainda mais quando a gente não tem chances de viver tudo aquilo que... A nossa vida é uma até onde a gente sabe. Né? Talvez daqui para frente, depois que a gente partir dessa, a gente vai ter um aprendizado para levar para outra. Mas o que a gente vive aqui hoje, a gente sabe que é até o nosso último dia de vida. Se a gente não fizer ou não der certo, a gente não vai precisar contar aquele tempo como perdido. A gente segue para frente, né? Pula o obstáculo e segue em frente. Então, eu vou te dizer assim, ó, que talvez até não seria uma decisão minha. O meu irmão, meu sócio,
Ele é gêmeos, Que né? não tem nada a ver um com o outro. né? Eu descobri hoje que eram gêmeos. Isso aí, porque não dá pra perceber, né? Não dá, a gente é muito diferente. Não, eu descobri esse ano também, no aniversário de vocês. Olha só, viu? Que daí Só a é- Manu que sabia mais tempo, né? Então, o Robson, ele é administrador e é muito encorajador para as coisas, assim. E aí, em determinado momento, ele começou a me dizer, né? Olha, por que tu não sai e tu não monta o teu espaço? E eu pensava assim, poxa, onde eu trabalhava, eu era muito feliz e realizado. Eu estava super bem aonde eu trabalhava. Nós tínhamos uma boa relação, eu estava bem remunerado para o que eu queria, né? Tinha uma boa clientela, era respeitado pelos clientes, pelos colegas, pela empresa. Então, para mim, estava tudo ok, né? Tava, de certa forma, numa zona de conforto. A Manu é né? tua cliente desde lá, né? A Manu, desde muito De antes que eu nem lembrava. antes. Isso. Sério? Sério, de 15, 16 anos. Ai, Teve que legal. teve uma experiência num outro salão que eu não mencionei, mas que foi passageira. Eu fui para substituir a dona do salão, Ah, entendi. que ela foi embora, né, do estado, e ela ficou, eu acho que uns 3 meses fora. E aí eu fiquei no lugar dela. E daí tu atendeu a Manu lá. E lá a Manu ia lá fazer A mãe escova. eu ia com a mãe, né? Isso, exato. E aí? E Ai, daí que lá que a gente legal. se conheceu. Olha só. A Manu tinha acho que uns 15 anos por aí. Eu tinha uns 19, 20. E aí, Ele disse que não ia falar a idade dele. será? Hoje. Agora Mas, fala. 44? Ai, maravilhoso! Né? Maravilhoso, nossa. E aí, então, o Robson dizia sempre pra mim, me instigava, né? Por que tu não faz e não monta o teu salão? Mas eu pensava, poxa, eu tô tão bem, tá tudo fluindo com uma energia super legal, sabe? Será que eu preciso aceitar um novo desafio? E outra, ele me oferecia sempre que ele poderia fazer a gestão pra mim. Só que aí eu pensava assim, e o dia que ele tiver uma outra ambição, um outro objetivo, talvez eu vou dizer, e agora? Agora eu vou ter que administrar, vou ter que resolver boleto, RH, fornecedor, né? Porque quem tem veia artística o meu. normalmente não gosta muito da O parte meu talento é burocrática, esse, né? exatamente. E por outro lado, a responsabilidade para ti, né? Eu tenho que fazer dar certo, porque ele também vai depender disso para, né? É isso. Mas isso eu acho até, Mayra, que eu não tinha medo, sabe? Porque eu já estava bem consolidado profissionalmente em Passo Fundo. Eu acho que isso não me dava medo, sabe? O medo maior era se um dia ele não quisesse mais fazer aquilo e eu ia ter que assumir sozinho. Aí um dia ele me disse assim, por que tu não faz? Então nem que seja, eu entro como teu sócio. E aí eu disse, bom, agora a gente vai estar junto, conectado da mesma forma nesse negócio. Então eu acho que dá pra gente conversar. Aí surgiu a ideia de convidar os meus pais, a minha mãe era maquiadora num salão, eu era cabeleireiro ela já em outro, e o meu irmão administrador. A gente falou, bom, então a gente já tem aí praticamente as pernas que a gente precisa para o nosso negócio. Mas tu maquiava também, não maquiava? Nunca. Nunca. Nem peça. Sugiro não pedir para me maquiar. Tá bom. Eu posso entender de maquiagem, entender de beleza, o formato do rosto, para aquele tipo de... Porque eu achava que Mas maquiava também. Eu sempre falo que a maquiagem é muito fácil no olho esquerdo da cliente. Eu estando de frente pro olho direito, né? Quando eu estou vendo. Mas o esquerdo não vai. Tu tem que espelhar a mesma coisa que tu fez aqui no outro formato. Eu acho muito difícil, eu acho muito trabalhoso. Eu sou do cabelo total, sou apaixonado por fazer cabelo. Domino qualquer tipo de cabelo, qualquer tipo de técnica que me pedir. Tenho segurança para falar sobre qualquer assunto de cabelo. Mas de maquiagem, não. Eu já vou com um pouquinho mais de cuidado. Isso na cabeça. E o que é a tua preferência? Penteados, colorimetria, cortes? O que você gosta mais? Sabe, Mayra, que quando surgiu a ideia de a gente abrir o salão, então, eu falava sempre que eu não faria mechas, eu não faria cor no salão. Porque a cor, ela demanda um tempo maior da agenda.
Se eu vou fazer uma mecha, uma cliente pode ficar 4, 5 horas no salão, 7, dependendo. Tudo bem que eu poderia fazer o começo e deixar a minha equipe dando continuidade no processo, mas eu dizia assim, não, eu quero, né, fazer tudo por inteiro, então eu vou deixar a mecha de lado. Não é que eu não gostasse, não é que não fosse a minha preferência, mas é por questão de tempo, né? Era um limitador que se eu botasse 2 mechas numa agenda, eu faria só aquilo naquele dia. E o corte, ele é uma especialidade muito forte em mim. É algo que está muito na minha veia. Muitas pessoas chegam no salão e me falam, meu Deus, tipo assim, ó, eu fui fazer a cor num outro lugar, eu faço não sei o quê, mas não adianta, o corte tem que ser contigo. E talvez as pessoas falem, eu acredite muito, né? Mas, mas o fato é que... Aqui eu sou suspeita também pra falar, porque eu corto meu cabelo contigo há anos. Né? E eu nunca chego nem com inspiração. Eu chego na cadeira, só digo se eu pensei em tu quer curto fazer? ou se a gente vai deixar o tamanho. E aí eu digo assim, Harrison, tu sabe que eu não tenho muita prática, muito talento, tem que ser uma coisa prática. E ele sempre resolve. E vem a inspiração e vai. Não, e é com ele, Exato. Então eu acho que por conta disso, flui de uma maneira tão orgânica, sabe? Tão... E o formato do rosto, né? Isso, conhecer você cuida isso, o exatamente. jeito da pessoa a também, não sei sensibilidade se- estética, o comportamento, o estilo de vida de cada pessoa, embora tudo isso também tem na cor, né? Mas o corte, assim, sempre foi algo que eu jamais deixaria de fazer, né? E naquele momento, então, eu te digo assim, não é que eu não gostasse da cor, mas ela não era a minha prioridade. E o penteado também, eu sou reconhecido, eu trabalho com educação, inclusive na área de penteados, em Porto Alegre. É um trabalho que é bem reconhecido, eu sou reconhecido fora da cidade, em todo o estado, aqui, muitos lugares que eu vou, as pessoas dizem, meu Deus, posso tirar uma foto? Porque eu conheço o teu trabalho do Instagram e tal. E eu acho isso super legal, mas não que isso seja algo importante, mas é um reconhecimento que eu percebo que as pessoas estão enxergando o meu trabalho. Eu já fiz grandes apresentações em palcos, demonstrando essa minha habilidade do penteado. Então, eu diria assim, o penteado e o corte estão no meu primeiro degrau, assim, de importância, né? Mas a mecha eu amo, eu não consigo deixar de fazer também, sabe? Tipo, nunca aconteceu aquilo que era o objetivo de, depois que eu ter o meu salão, eu não vou mais trabalhar com cor. Eu continuo fazendo até hoje. Tem dias que eu faço 3, 4 E cores. muito bem, 5. né? Ai, graças a Deus, eu acho que tá dando certo. Nesses 28 anos, tá indo bem. 28 anos de carreira, né? 29 talvez já. Por aí. E quantos anos tem o salão já? O salão tem 11. 11. 11. E nesse meio tempo, tu foi parar na Rússia. Sim, parei na Rússia, fui fazer... Lá foi um divisor de águas na minha carreira de penteadista. Eu sempre trabalhei com penteado, sempre trabalhei com noivas, desde o começo da minha carreira. Mas a Rússia, eles são extremamente técnicos e o trabalho é um pouco diferente do que a gente aplicava aqui no Brasil, principalmente na região sul do país. A gente pega uma região ali do norte, do nordeste, a gente já via um pouco mais desse trabalho técnico que eles apresentam lá. E aí eu fui, né? Eu disse, vamos lá, vamos falar russo. Só que não. A única coisa que eu não fiz foi falar russo, né? Mas aprendi demais. Eu fui para lá em função da formação. Eu fiz 3 escolas de penteado lá. Uma atrás da outra, assim, foi uma imersão. Eu voltei inspiradíssimo, cheio de técnicas novas que elevaram o meu trabalho, diferenciaram ele também, né? Acho que foi super importante, assim, foi um grande divisor de águas mesmo na minha carreira. Eu lembro que logo depois que ele voltou da Rússia, eu tinha uma formatura e ele fez um laço no meu cabelo. Um laço. Até hoje, as pessoas, quando entram no meu Instagram ou alguma coisa, me mandam aquela foto e pedem sobre ela. Agora vocês têm que entrar no Instagram da Gabi pra olhar. Procurar o laço. Vai lá e curte. Né? E diga-se de passagem, durou a noite inteira, eu dormi com o laço, no outro dia acordei com o laço. Tem um laço, tava embalado pra presente já. Tava embalado.
Mas sabe que realmente a durabilidade do penteado, eu falo assim, que eles são muito técnicos, mas eu não vejo como algo tão criativo, sabe? Porque, inclusive, num dos cursos, eu lembro que eu cheguei e disse, eles pediam pra gente qual penteado que a gente queria reproduzir. Então, eu olhava lá no Instagram do profissional, eu quero fazer esse. Aí, eu vi a modelo e eu achei que algumas características faciais dela não iriam estar sendo valorizadas com aquela franja. E aí eu disse, olha, eu queria fazer esse penteado, só que eu pensei na frente, de repente a gente fazer de outro formato lá. E ela me disse, tá, mas tu quer... Daí eu acho que até mostrei uma outra referência. Tá, mas tu quer esse penteado ou esse? Tá. Eu disse, não, eu quero esse com essa pouquinho franja. Bem brasileiro. É isso. Adaptar. A gente ouve isso todo final de semana. Toda cliente chega, olha, eu gosto desse penteado. Só que eu queria minha franja mais alta. Eu queria minha franja mais baixa. Então, pra gente é natural isso. E aí, ela disse, não, eu senti assim um pouco de engessamento, sabe? De algo que, não, é isso e tem que ser assim. Mas No isso quesito- em outros lugares do mundo também é assim? É uma peculiaridade nossa aqui, Edson? Não, eu acho que Esse tem outros sistema. lugares, assim, essa criatividade brasileira, o jeitinho brasileiro, né? Não tem como a gente negar que ele existe, que ele acontece mesmo. A gente tenta resolver as situações e eu acho que por isso, muitas vezes, a gente tem um trabalho reconhecido, porque a gente talvez seja um pouco mais corajoso Ousado, de fazer né? diferente, né? A E gente não flexível siga... também, flexível, né? exato, a gente não seja tão bitolado, né? Mas, então eu acho que eu juntei o trabalho criativo que eu já tinha com o trabalho técnico que eu aprendi lá, que eu trouxe de lá. E por isso eu acho que foi um divisor, assim, eu falo que a gente precisa muito ser criativo. Você imagina um sábado com 20, 30 pessoas para você produzir. Cada cliente querendo uma particularidade. E você tem que entregar para todo mundo. Eu falo assim, eu sempre comparo a um pintor de quadros, né? O artista que pinta quadros, ele vai começar um quadro que de repente a Gabi pediu para casa dela. E ele vai começar hoje, ele vai pintar um pouco, ele vai observar. Não tá com uma energia legal naquele dia, não vou terminar esse quadro. Ele deixa para amanhã ou depois. Se eu tiver uma noiva hoje para fazer, eu não vou poder dizer, olha, não tá rolando hoje. Vamos marcar para semana que vem? Vem segunda aqui. Né? Vem segunda aqui, que daí eu atendo só você. Então não tem jeito. Tô A sem gente tem que estar inspiração. pronto na hora. A criatividade, ela te ajuda a improvisar. Mas a técnica vai te dar segurança para sempre você entregar um bom resultado. Talvez a gente olhe como muito crítico para o nosso trabalho, né? Que a gente é muito crítico, de um modo geral, todo mundo. Talvez a gente olhe às vezes e diga, poxa, não ficou como eu queria. Mas a cliente fez um ar de espanto, de feliz, né? De tão apaixonada que ela ficou. E às vezes até os colegas ou outra cliente, ou de repente na postagem, depois tu vê que deu uma interação muito legal. Então tu vê que, né, tu tá entregando. E tu já pegou muita noiva chiliquenta? Não, Que a vila mora ali. não. A vila Não. mora ali. Existe um controle, né, que a gente tem que ter na situação, um controle emocional, porque a gente sabe que a gente está lidando com um sentimento. É um dia que as pessoas estão sensíveis. E os pegou, nervos da não, mas flor da pele e muitas vezes chiliquentas. Isso, exatamente. Vamos insistir. Não, é verdade. Porque a gente Pegou, tu foi não? chiliquenta. Nunca Não. pegou? Tu já foi noiva eu, graças chiliquenta? a Deus, Não, mas aconteceu um episódio. que depois você eu vou presenciou. contar. Não, comigo. Ah, contigo. É. Aham. Mas depois eu conto. Tá. Não, graças a Deus, não. Às vezes, pode ser que alguém diga assim, ai, não sei, eu não tô gostando muito dessa franja, sabe? Mas é algo que você consegue ajustar facilmente. Não é algo que você precisa destruir todo o cabelo. Eu não peguei noiva, mas agora eu lembrei de uma mãe, de uma formanda, que ela... Não sei se foi... mas ela estava muito indecisa. Ela chegou na cadeira e disse, olha, eu não sei o que eu quero fazer. Não, às vezes não, né? Porque às vezes ela poderia dizer assim, eu não sei o que tu fizer, né? Geralmente essa sou eu, né? Não acho, porque Não acha? que você Que eu sento e digo, eu não sei o que fazer? Isso sim. Eu não sei o que eu quero, mas tá de boa.
Mas eu confio que tu vai fazer o que eu... Só que essa cliente, daí eu disse, não, tudo bem, não tem problema. Peguei meu celular, eu tenho algumas pastinhas no Instagram, no Pinterest, de salvos, né? E eu peguei uma pastinha que tinha 1.300 penteados, mais ou menos, na pastinha. E eu comecei a mostrar. Olha, quem sabe alguma coisa assim. Eu acho que ela me falou, tipo assim, semi-preso. Perguntou se era O libriano, pois é, essa regra que libriano é indeciso, eu não sei de onde que veio. A minha lua em Libra me deixa bem indecisa. Eu conheço bastante librianos bem decididos. Mas tu deve ter um ascendente em alguma Não. coisa que é decidida. Tu é acendida, amiga, acendida. Tu é acendida em É. alguma Acesa. coisa. Eu sei que eu disse pra ela, né, vamos olhar junto. Eu acho que eu perguntei se você quer semi-preso ou quer um cabelo preso. Não sei, não sabia nada. Aí eu mostrei, não gosto. Não quero. E nada. Tipo, o problema é a pessoa, né? Daí eu disse assim, tá, mas eu só preciso ter um norte. Porque, né, vou perguntar do vestido, como é que é o decote, que tipo de material é, aonde que vai ser a festa, pra saber se é mais formal, mais informal. Mas assim, de quesito cabelo, ela nada sabia. Aí eu disse, bom, então, o que tu acha de a gente fazer, pelo que você me falou da tua roupa, né? Eu fazer alguma coisa assim. Ah, não sei. Ela disse, eu não sei como é que vai ficar. Eu não tenho ideia. Mas nem eu sei como é que vai ficar. Né? E aí eu comecei a fazer, não, mas eu não gosto assim. E se começar a trimilicar as mãos, ele fazendo Não gosto assim, não gosto disso. Eu disse, olha... Daí eu parei um pouquinho, né? Parei no lado dela e disse assim, ó. Você precisa ter uma noção do que você quer. Se você não tem, eu estou tendo uma noção do que fazer. Agora, se você não me der um norte, você tem que deixar eu trabalhar. Ou se você não quiser que eu faça o teu cabelo agora, aí eu te peço pra ficar à vontade enquanto aguarda. Eu penteio mais 1, 2, 3 cabelos na frente. E quando você estiver decidida, né? A gente faz... Volta segunda. Ou volta, dá à vontade, né? Daí ela disse, não, tá, faz, não sei o quê. Aí no final gostou, só que gerou uma situação, principalmente, não tanto de insatisfação, mas de demora. A gente tem um tempo muito contado num dia de festa, quando tem muitas pessoas para arrumar. Então não pode ficar ali fazendo uma terapia, né? E aí, claro, depois que a filha dela chegou, olhou, ai, mãe, que linda, tá, pronto, daí ficou mais tranquilo. Mas é uma situação que às vezes a gente não controla, né? A gente tenta, muitas vezes a gente vai conduzindo e dá certo, né? Mas às vezes acontece. E já teve algum cabelo que tu desistiu, disse pra pessoa ir embora e tu não ia terminar? Capaz que ele vai perder pro cabelo. Jamais. Não é o Não, eu posso cabelo, perder é a pra pessoa. pessoa, né? Eu posso perder pra pro cabelo, né? Mas não pro cabelo. Eu sei que não, mas pra pessoa, né? Olha, eu acho que isso pra mim seria assim o último, sei lá, depois de um momento que eu já surtei. Porque eu penso que a gente tem um compromisso muito grande, né? Eu sempre falo assim, que a gente não é médico. Se a pessoa sair um pouquinho atrasada, um pouquinho insatisfeita, alguma coisa assim, não vai morrer, sabe? Não é uma coisa de vida ou morte. A gente tem que cuidar, porque as pessoas, né, hoje em dia, em tempos melindrosos, onde tudo gera processo, onde tudo vai para a rede social e se detona, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Então, eu acho que, para mim, assim, chegar num ponto onde eu dissesse para a cliente, ó, chega, eu não vou te atender, seria algo que eu já passei do último nível que eu nem conheço, sabe? Eu me recordo que quando a Carol era pequenininha, ela sempre teve o cabelo crespo e ruiva, sempre teve muito cabelo na cabeça. E aí o pai dela já estava se achando assim muito experiente, porque ele tinha aprendido no Instagram, eu acho, colocar o secador de cabelo com a borrachinha, daí quando sugava o cabelo, ele largava a borrachinha e fazia um rabo de cabelo. Não era aspirador? Aspirador, isso, aspirador. Perdão, aspirador. Pobre Carol. E aí eu me recordo que eu fui a São Paulo, que eu tinha um curso para fazer, e eu falei assim, olha, se tu achar que tu não consegue lavar o cabelo dela, tu leva ela no salão. Não, mas claro que eu lavo, imagina como é que eu não vou lavar um cabelo. Então, beleza. Aí ele começou, eu não consigo tirar a escova do cabelo dela, o que eu faço? E eu falei, Ricardo, vai devagarinho, pega mechinha por mechinha, vai, né? Eu não consigo. Daí ele também, acho que não sabia onde levar. E a Carol era pequenininha, ele levou lá no barbeiro que ele cortava o cabelo. E disse, pelo amor de Deus, me ajuda a tirar essa escova da cabeça dela. Meu Deus. Ele teve que sair com ela com a escova.
Com a escova na cabeça dela, né? Aí eu falei, E o viu? barbeiro deu jeito? Deu, aham. Daí... E aí eu acho que, sei lá... A escova saiu, né? A escova saiu, não, e aí ele fez uma escova nela. Então ela, né, crespinha, ela chegou lisinha em casa. E eles me mandavam foto, eu dizia, viu como não é fácil, não? Viu? Dá valor, né? É. Dá valor pro cabeleireiro. É, exatamente. Dá valor pra mãe que penteia todo dia, que ensina Não é a filha, fácil. né? E detalhe que talvez nem você conseguisse entender tão bem o cabelo dela. Pelo fato do teu ser mais liso, mais fino. Sim, quando e eu o cabelo digo que dela é cacheado e mais grosso. Que é uma coisa que eu sempre falo para os clientes, que a gente deveria fazer, criar momentos com as mães e filhas para ensinar como arrumar o cabelo das filhas. É um mercado aí, Nossa, ó. isso Uma coisa seria que a gente muito podia útil, fazer. é. Porque, Bem legal. porque você imagina assim, ó, quando a mãe tem o cabelo liso e fino e a filha tem um cabelo cacheado e grosso. Eu já ouvi de clientes, é o teu caso, exato, eu já ouvi de cliente dizer assim, Reison, fala pra ela que ela tem que pentear os cabelos quando acorda. E eu digo, mãe, ela não tem que pentear os cabelos quando ela acorda. Como não? Daí as meninas ficam realizadas, né? Elas dão aquela... Tá vendo, mãe? Eu falei. É a oportunidade que elas queriam no momento. É, exatamente. Porque são cabelos totalmente diferentes. São realidades completamente diferentes, né? Você acordar e desembaraçar um cabelo cacheado, você vai deixar ele assim, definido, armado. E parece algo tão óbvio para quem tem cabelo cacheado, né? Toda cacheada sabe disso. Mas para quem é lisa, né? Como assim não vai desembaraçar o cabelo? Vai sair com o cabelo todo inosado? Não, não vai sair com o cabelo inosado. Vai usar um produto certo. O produto do dia seguinte para definir o cacho, para arrumar o cacho, né? Mas não precisa necessariamente desembaraçar, né? Então, o teu marido precisava aprender, mas talvez até você tivesse alguma situação. Sim, porque né? eu penei muito. Imagina eu com 2 fios na cabeça, liso desse jeito. E me nasce uma filha ruiva do cabelo crespo, eu olhei assim... Meu Deus, ela se, daqui de dentro ela saiu. ela se parece com quem, né? Ela não se parecia com ninguém. Né? Ruiva do cabelo crespo, assim, É enorme. isso aí. E Harrison, falando em filhos, eu acho que é Calma, então antes do filho eu ia pedir onde surge o Jeff na vida dele, né? Pra ele nos contar quando o Jeff aparece, que hoje o Jeff trabalha no salão eu também. já Já ia pro finalmente. depois Onde se Depois tu ia conheceram, né? botar. Então, né, gente, eu sou formado em moda e eu conheci o Jeff na faculdade de moda. Nós somos colegas de aula. Jeff, pra quem não sabe, é o excelentíssimo marido do Harrison. Exato, exatamente. Sim, a gente... E isso aí, que assina as maquiagens, verdade. um dos maquiadores do salão hoje, né? Já há algum tempo. Junto com a tua mãe. Junto com a minha mãe, exato. E o Jeff, a gente foi colega de faculdade, isso, tô falando de 15 anos atrás, né? Nós começamos o primeiro semestre de moda e nós tínhamos grupinhos diferentes. Eu era a galera lá da frente, não que eu fosse o aluno... estudioso, sim, assim, eu sempre fui um bom aluno, principalmente na faculdade. Eu fiz 1 ano e meio de Direito, fui muito bem, mas desisti para não pirar, porque eu não ia conseguir muito bem a faculdade inteira, porque era demais para minha cabeça. Né? E aí depois eu fui fazer moda, e eu fui muito esforçado, assim, eu fui um bom aluno, eu acho, né? As professoras, se assistirem, contem aí pra gente. Dá pra ver nos comentários. Dá pra ver. Nós vamos puxar teu boletim. E aí, mas eu era lá da frente, assim, eu sempre gostava mais de sentar mais próximo do professor. E o Jeff todo mais quietinho, mais tímido, né? Mais aluno atento na sala, na professora. Só que lá no fundo, né? Mais discretinho, Eu né? jamais A chutaria gente que o Jeff levou um sentava no semestre fundo. Lá praticamente para também. conversar. A gente levou mais ou menos um semestre para conversar, né? E aí, no final do semestre, que começou a rolar aquele olhar, assim, aquela interação. E a gente ficou e foi ficando e continuamos juntos até hoje. Eis que, 2 anos e pouco atrás, a gente começou a tomar o assunto de ter filhos. Era uma coisa que a gente sempre queria, né? Mas em outros momentos a gente não viu a oportunidade, porque uma das coisas que preocupa
E eu falando hoje com a Gabi, ela disse, uma vez tu me falou isso, eu não tinha me dado conta disso. Que eu falo assim, para um casal hétero é muito fácil. Num momento de diversão, dentro da tua casa, numa viagem, onde você quiser, você faz um filho. E a gente tem todo um processo legal, burocrático, né, psicológico, que a gente é passado para ser aprovado antes do fato de ter um filho. No nosso caso, através de uma fertilização com barriga solidária, né, mas eu digo, seja fertilização, seja barriga solidária, seja barriga de aluguel, ou seja adoção. Sempre que existir um processo diferente do casal hétero, do natural, é um pouquinho mais complicado. E aí eu também tinha muitas questões, vamos dizer assim, políticas também, que sempre preocuparam, né? Não é simplesmente você ter e depois como é que vai ser a aceitação, como é que vai ser o meio que ele vai viver, né? Só que aí... E a adoção, vocês não pensavam? É uma possibilidade que eu acho linda, Nath. Eu acho extraordinário. Mas a gente queria ter a nossa característica genética, sabe? Pra gente, isso num primeiro momento era algo... não vou dizer que era importante, mais importante do que uma adoção, mas era algo que era uma prioridade pra gente. Era latente em vocês queriam e era a gente isso. queria. Queria filho biológico. E eu digo assim, a gente queria tanto um filho com uma característica genética nossa, que eu e o GF morenos, de cabelo castanho, nasceu um guri loiro, de olho azul. Tá, mas daí agora me diz, porque realmente eu não consigo entender. Vocês escolheram qual era o sêmen, se é teu ou do GF? Como é? Tem essa opção, tá? Mas a gente deixou a clínica... botar ali isso. E daí... Criou o embrião aquele. dentro da clínica e aí a clínica fez o processo, né? Porque a gente sabia que a gente queria um filho que era nosso, né? Mas se vai ter a genética minha ou tua, isso pra gente era irrelevante, assim. A gente queria ter um filho nosso, né? E daí, do óvulo, é da própria gestante ou não? O que acontece? Aí é uma parte que eu acho que é importante ter o jurídico. Isso, também é importante contar. E até porque daqui a pouco alguém tem essa dúvida, a gente já deu... fez reuniões, né? a gente já fez reuniões com pessoas de outras cidades, inclusive tem uma menina que a gente está tentando conversar, que ela é dos Estados Unidos, ela mora lá, mas ela é daqui. Que a gente tá falando que não Que é ela só para quer- casais homoafetivos, é também Isso. quando a mulher não pode Não gerar pode o ter, filho. e tem ela essa quer vir opção. fazer no Brasil, e a gente está combinando de marcar um horário, tá difícil por conta das agendas e lá nos fuso Estados Unidos horário. isso é muito comum. Lá existe bastante a barriga de aluguel, né? Então, mas ela quer vir fazer no Brasil, então ela queria entender se existe a barriga de aluguel no Brasil ou se é só a solidária, e se ela é legal, se estava tudo certo. Então, a gente inspirou outras pessoas por ligações, a gente contando como é que foi a nossa história. Então, eu acho bacana, assim, a gente poder compartilhar, Justamente, né? é uma inspiração muito grande. Assim. Exato. Então, assim, a gente não pode usar o material genético da barriga solidária, que isso traz um pouco mais de segurança. Vamos dizer que a pessoa... Segurança afetiva, no caso, ou não? Até jurídica, Tudo, nesse caso. Porque assim, ó, vamos imaginar o seguinte, a pessoa, ela aceita de bom coração, né, fazer esse gesto pra gente, e aí é usado o material genético dela. Daí ela que é a mãe biológica. Ela é a mãe. Aí tá, mas a gente fez contrato jurídico que ela não teria vínculo, que mas ela foi tá com o bichinho registrado da em barriga, tabelionato. se ela quiser. Mas que, na pela verdade, lei, a mãe é quando ela tem porque o daí uma gene, coisa né? é genética, uma coisa é médica, outra coisa é jurídica. O jurídico não vai olhar pro processo, como é que foi. Não, vai chegar na hora que ela disser, eu quero a guarda, ou eu quero a guarda e uma pensão. Entendi. Tu é a mãe. Vamos fazer o DNA. Claro. Ela é a mãe. Né? Então, de certa forma, eu acho que esse passo é super importante, sabe, no processo. Porque, além de assinar um documento que você aceita fazer um gesto solidário, você
também tem que se proteger, né? Então ela não tem nenhum vínculo. A gente tem o maior carinho por ela, é uma pessoa que a gente vai levar para o resto das nossas vidas. Eu sempre digo que por todos os dias da minha vida eu serei grato a ela, porque ela foi uma pessoa muito especial pra gente, e é ainda, né? Mas a gente também precisa ter uma segurança, né? De que isso não dê até um problema. Eu sei lá, eu já estou imaginando vocês são advogadas, podem saber melhor do que eu, se chega a acontecer até alguma fatalidade de vida para nós ou para ela, o que isso poderia implicar, né? Então, a gente precisaria ter essa segurança. E é por isso que eu digo 2 anos e meio atrás, que a gente começou o processo da FIV. Porque aí a gente foi na clínica, a gente foi numa clínica aqui em Passo Fundo, e a gente pediu, né? A gente queria uma orientação, como é que funcionava a barriga de aluguel, né? A gente entendeu, só sabia esse termo. E aí a médica daqui nos esclareceu muitas coisas, e a gente também achava que talvez a gente fosse ter que ir para outro país, que ela seria só uma intermediadora, né? E ela disse, não, isso pode acontecer aqui, já é possível, existe todo um processo, vocês vão ter que fazer antes o psicológico, né? Vão ter que fazer o jurídico, a gente pode encaminhar, exames virada da cabeça aos pés, por dentro, por fora, por cima, por baixo, todo mundo, né? Para que todo mundo esteja apto para isso. E aí, feito todo esse processo, ok, então pode ser feita a fertilização. E aí a gente foi para o processo, então isso agora não faz mais do que esse tempo, porque 9 meses de gestação, mais 1 ano e 4 meses que o Benjamin já está nas nossas vidas. Então isso deve ser que a gente começou a primeira conversa com a clínica há 3 anos e meio. Nossa. Se tem vontade de ter filho e precisa de uma FIV, não deixa para o momento que você quer ter filho, né? Já começa antes o processo. Eu quero daqui a 3 anos, já vai não resolver. Importa as condições que tenha, já vai. E inclusive, é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, mas é uma coisa que eu quero falar muito no meu Instagram sobre. Eu tô com quase 40 anos, né? Provavelmente quando esse programa for ao ar, eu já estarei com 40. E eu só decidi agora coletar óvulos. Então, porque eu pensava assim, não, eu vou ter alguém, vou ter um parceiro e tal. Eu nunca pensei na possibilidade de eu estar com quase 40 anos, solteira, e daqui a pouco eu querer ter filhos, só que a minha idade biológica e a idade do meu... até você ter o relacionamento, até amadurecer, decidirem que querem ter um filho, que você entender que é a pessoa certa, né? Então, assim, é isso que tu falou. Não deixa espera, né? pra ter, pra querer ter, né? Lá na hora, faz antes. Então, se tem condições financeiras, porque sim, é um processo bem custoso, né, financeiramente, faz antes que tu te arrependa, porque principalmente para a mulher, porque a mulher, a gente sabe, né, os óvulos envelhecem muito mais rápido do que a idade cronológica dela. Isso aí, então, exatamente. Tem, muitas vezes a médica, a ginecologista até sugere para as mulheres, né, que, tá com 30, com 35 anos. Mas a minha médica sempre me sugeriu, né? Você que teimou com ela. Mas eu não, imagina. E daí eu tinha um grande exemplo na minha vida, que é uma grande amiga minha, que nunca quis ter filhos, tu conhece, inclusive, nunca quis ter filhos, sempre falou, Deus o livre, eu quero viajar minha vida inteira, eu não quero ter filho, porque minha liberdade, não sei o quê. E foi lá, uma vezinha ali, num Remember, foi lá com 44 anos. Ela teve com 44 anos, então... Né? É uma baita de uma mãe, é uma mãe extraordinária. E daí eu ia com esse exemplo, né? Não, porque a fulana, então, quando Deus quiser, vai ser. Não é assim, gente. Começa a bater um desespero. Não é todo mundo que vai ter um Remember desses. Começa a bater um desespero. Né? Não, e que com 44 anos vai estar saudável para ter né, vai estar com os óvulos saudáveis. E ainda então, o primeiro, né? Porque para a mulher também tem isso. O primeiro filho ou o segundo, né? Exatamente. Tem diferença. Então, assim, eu ia sempre com essa história, né? Sempre com essa história. Daí, tô eu aqui, fazendo o meu segundo... Já fiz o meu segundo processo de coleta de óvulos. Tá uma colheita bem parca. Então, o quê? Vou ter que fazer um terceiro.
E tudo isso vai gerando uma certa frustração, porque você vai lá pensando que você já vai sair e dando certo, né? O médico foi muito realista, assim, nossa, estou sendo muito bem assessorada, muito realista, do tipo, já não temos tantas possibilidades assim. Não crie tanta expectativa. Mas isso é uma coisa muito importante de trazer, Harrison. E essa frase, como é que tu falou? Eu achei linda essa frase. Não deixa pra hora... Não, se você quer ter um filho daqui a 3 anos, não deixa pra daqui a 3 anos ir atrás. É isso aí, eu vou roubar essa frase. Vai agora. Até porque, assim, ó, isso serve pra um casal homoafetivo, serve pra um casal hétero, serve pra uma mulher solteira, serve pra um homem solteiro. Qualquer processo que você tiver, desejo que seja diferente do convencional, não dá pra esperar. A gente tem que agilizar. Dizia, tu tem certeza que tu não quer ter filho? E eu disse, não, certeza eu não tenho. Ela, então congela, Natália. Né? Se eu tivesse ido naquela época, seria diferente. Sei lá, quando teria eu vários. me separei a primeira vez, a Eliane Adami, que era minha ginecologista na querida. época, ela disse pra mim, congela. Eu falei, mas bem capaz, Eliane, porque eu não tenho ninguém. Porque, imagina, acho que não quero. Daí já ela tinha filho também, né? já tinha filho adulto, né? Daí ela disse, a gente nunca pode desistir de ser feliz. Vai lá e congela. E não dá. E daí depois eu conheci o meu ex-marido e não congelei mais. Mas a né? gente tem que dar oportunidade congelado. para as coisas acontecerem, se a gente quiser que elas aconteçam. Exato. Agora, se a gente não tiver a possibilidade, porque a gente não tomou uma atitude na época que poderia, depois não adianta a gente chorar pelo leite derramado. Claro que a gente não precisa chorar, porque toda escolha foi uma escolha, né? Se a gente decidiu e depois quis e daí não deu mais, talvez, ok, tá tudo bem, a gente não vai ser mais feliz ou menos. E aí eu volto lá naquilo que eu falei no início. Quando a gente toma uma decisão, a gente tem que fazer aquela decisão dar certo. A gente não pode ser vítima do mundo que a gente construiu em volta da gente, né? Então, assim, não deu, ok, não era pra ser, tá tudo bem, você vai achar um outro meio de ter um filho, vai apadrinhar uma criança, um parente, um primo, um afilhado que você vai se comportar mais próximo, se conectar mais a essa criança. Existem 1000 formas de a gente entregar o amor que a gente tem dentro da gente, né? Agora, se tornar um desejo e a gente tiver tempo de fazer, a gente deixa tudo preparado, prepara o campinho. Exato. Que depois, quando vier a bola, a gente joga, né? E como daí vocês descobriram a barriga solidária? Foi a clínica? Foi uma pessoa que vocês foram atrás? Como é que foi essa parte? É muito legal isso, porque assim, ó, a gente lidou com muitos sentimentos de emoção positiva e negativa. A gente teve momentos felizes e frustrantes, né? Porque o processo, quando a clínica chegou, disse, é assim, né? Vocês podem fazer, existe a barriga solidária, só que vocês têm que conseguir essa pessoa. E a gente falou, tá, e vocês não me indicam? A doutora, muito incisiva, assim, muito taxativa. Não, a gente não pode fazer isso. Ela disse, isso não é ético. É que a gente perguntou porque a gente não sabia, né? Daqui a pouco existia uma agência, como se fosse uma agência de modelos, de pessoas que querem ser solidárias. Poderia? Deveria. Eu acho que muitas mulheres... Tem agência de tanta coisa por aí, né? Então, eu vou dizer mais pra vocês. Pode Tem dar um mais nome coisas na que a gente tem que clínica, então, mexer. que seja. Não é porque eu estou aqui com 5 mulheres, mas e talvez muitas ainda assistindo a gente, mas não é só por isso. É porque eu acho que tem coisas que a gente fala assim a mulher conquistou muita coisa, né? Mas tem coisas que ainda eu acho que precisam ser conquistadas. Como, por exemplo, na FIV, a gente teve uma situação que a gente não sabia que era assim que funcionava. E que eu disse, gente, que absurdo ser dessa forma. Então, assim, a doutora disse, não, vocês não podem. A gente não pode, vocês têm que conseguir essa pessoa. A gente falou, bom, vamos atrás de quem a gente conhece. Você quer ter um filho? Vamos botar na rádio na Puruta. Vamos postar nas redes sociais, né? E a gente falou, como que a gente vai chegar a alguém e pedir isso? Outra, eu queria muito ter filho, mas eu sempre tive um pouquinho de cuidado de me preservar no sentido de contar para todo mundo que eu quero ter filhos. E quando as pessoas sabem
que você quer ter filho é quando uma pessoa casa, né? O que acontece? Todo mundo começa, e aí? Quando é que vai vir o filho, né? No caso de um relacionamento homoafetivo, nunca a gente passou por isso. Porque as pessoas pensam assim, como é que eles vão ter um filho? Não perguntam, né? De vez em quando aparecia alguém que perguntava, vocês não pensam em adotar, alguma coisa assim? Mas a gente não lidava, vamos dizer assim, com essa frustração, né? Então, eu disse assim, pra gente evitar se expor dizendo a gente quer muito e a gente não conseguia essa pessoa e depois as pessoas olharem, eles queriam, mas não conseguiram. Coitados, né? Como eu disse, eu não sou vítima do mundo, de ninguém, de nada. Eu trilho o meu caminho, o que eu quero e todos nós fizemos assim. Então, não vamos sair espalhando, não vamos nem contar pra família, né? Vai ser uma coisa nossa. Era bem... Foi completamente. Bem restrito. Por isso que eu digo, a gente lidou com frustrações. Vocês imaginam que a gente fez a primeira FIV e a gente perdeu nos primeiros dias, na primeira semana. Você gerou todo um momento de ir na clínica e ver o processo acontecer, a doutora colocando o embrião no útero da barriga útero solidária. sedente, e daí na semana é um momento de euforia. A gente saiu de lá correndo pro trabalho que estava atrasado. Fechei a agenda da manhã, cheguei lá querendo gritar e, né, contenha-se, reprime, não conta nada. E aí, na semana seguinte, tendo que lidar com o sentimento de não deu certo, será que a gente vai conseguir? E também, não importa se tu tá chorando, se tu tá triste, vai lá e trabalha, porque eu não gosto de levar o meu problema pro ambiente de trabalho, né? E aí faz de conta que tá tudo bem. Então, assim, foram provações, assim, foram momentos, né, difíceis que a gente teve que enfrentar juntos, só nós. E daí tá, ok. Então, isso foi uma das dificuldades que a gente teve. Mas voltando lá na pergunta, como que a gente achou a pessoa? A gente pediu para 2 pessoas muito próximas se elas fariam isso. Foram 2 ou 3, acho que foram 3. E foi muito legal, gente. Primeiro, assim, teve uma situação que uma pessoa disse pra gente que sim. E a gente criou toda uma expectativa, a gente ficou feliz. E aí depois ela disse, olha, ela chorou quando a gente pediu. Ela disse assim, gente, vocês estão tendo noção da dimensão do que vocês estão me pedindo? Vocês estão me dando a oportunidade de fazer algo. Ela disse, eu sempre quis ter um propósito de vida diferente do que a maioria das pessoas. Eu queria fazer algo por alguém que eu não sabia, nunca soube o que e como. Ela disse, eu tô emocionada porque vocês estão me pedindo algo que, sim, eu quero, eu faço. Ela disse, eu faço com o maior prazer, sim. E aí na semana seguinte, ou 2 semanas depois, ela disse, olha, né, não vai dar, não vai rolar, eu pensei, tem umas questões pessoais que não vai rolar, então a gente também foi outra frustração, né. E aí, uma das minhas amigas que eu pedi, então essa aqui é minha amiga, que a gente tem essa aqui amiga em comum. A gente veio e conversou com a nossa amiga, e a gente falou com ela, olha, nós gostaríamos muito e gostaríamos de saber se você faria isso pra gente. A clínica pede que quem for ser o útero sedente já tenha filhos, de preferência. Porque, como diz a doutora, é um solo fértil. A gente sabe que ali tem a certeza de que vai dar certo. Tem mais probabilidade de dar certo. Uma pessoa que nunca fez, pode ser que no caminho tu descubra que não dá. E essa amiga não tinha filhos, mas a gente não sabia mais pra quem pedir. Embora a gente só tinha pedido pra 2 pessoas, né? E aí, É que deve ser uma pergunta difícil de muito fazer, difícil, né? Você quer gerar Exato. o meu E aí, filho, como mas é que depois você tá? vai Tudo me bem? dar O esse que tu meu acha filho. de ser mãe, Né? ou uma barriga, né? Você vai gerar e depois você vai me dar meu filho. Ele não vai ser seu. Deve É. ser difícil essa conversa. É verdade, é muito delicada, né? E também tu tem que ter uma confiança nessa pessoa, por mais que existe todo um processo, mas tu não vai querer deixar o teu filho ser gerado numa situação desconfortável também, né? Isso, sei lá, não, acho que essa possibilidade não passou o medo, mas outras questões, assim, de saúde, de um relacionamento tóxico, de outros problemas tóxicos, sei lá, né, muitas outras questões. E aí, a gente conversando com ela, e ela disse, não, eu não consigo. Ela disse, porque eu também queria ter. Só que eu nunca tive
coragem, eu não sei, eu tenho medo de ir atrás e descobrir que eu não possa ter e tal. Ela disse, mas e por que não a outra amiga? Ela que intermediou, fez a ponte pra gente. E a gente não tinha pensado nessa pessoa. A gente jamais cogitou. E a gente falou, a gente não tem tanta relação assim de amizade a esse ponto, né? Não sei se ela faria isso por nós. Mas tudo bem, vamos conversar, né? E a gente marcou uma janta. E uma coisa que ela falou, que eu fiquei emocionado e eu tive a certeza que ela ia ser a pessoa, assim. Porque daí a gente chegou na conversa e falou, a gente já tá de saco cheio dessa história de ficar conversando, fazer todo um cerimonial. Ó, é o seguinte, nós te convidamos para sair jantar, a gente quer saber se você faz. E ela disse, sim, eu faço. Ela disse, eu tenho 3 filhos e a gente já sabia, obviamente, mas ela quis dizer que os momentos mais bonitos da vida dela foram as gestações dela. Ela disse assim, ó, o que os meus filhos significam para mim, eu tenho certeza que o de vocês vai significar para vocês. Então, nesse sentido, eu digo assim, ela tocou a gente lá no fundo, sabe? Ela cutucou a gente assim, e ela disse, ó, eu faço, e eu não sei se vocês estão pensando, mas eu não volto atrás. Se eu disse para vocês que eu faço, eu vou fazer. Aí foi outra coisa que cutucou a gente, porque a outra tinha dito que sim e depois que não. Aí a gente pensou, poxa, eu acho que realmente, né, ela é a pessoa. E aí deu super certo, foi maravilhoso. Como a gente falou, teve a primeira situação, né, porque como a clínica explicou pra gente, quando você tem um embrião criado com o espermatozoide de uma pessoa, o óvulo de outra pessoa, colocado numa terceira pessoa, o corpo tem uma tendência a rejeitar. Então a doutora disse, ó, né, pode acontecer. São corpos estranhos. São corpos estranhos, exatamente. O corpo vai querer expelir. E aí aconteceu, mas logo depois a gente já fez todos os exames de novo. Tá tudo ok, então agora dá pra gente fazer. Fizemos, deu tudo certo e a gente teve a melhor experiência, está tendo a melhor experiência da vida, que é o nosso baby, o nosso Benjamin. Ele é assim... Ele tá com? 1 ano e 5 meses. Ele é maravilhoso, é a melhor experiência. Realmente, a dica de hoje não é de cabelo, tenha filhos. E aproveitando a dica de hoje, quando a gente estava no salão hoje, nos arrumando para estar aqui, uma senhora conversou comigo, né? E nisso surgiu, ela disse assim, você coloque ele contra a parede. Peça alguma coisa que vá deixar ele com vergonha. E daí depois falaram, o Harrison ficar com vergonha é impossível, né? O Harrison ficar sem palavras. Ela até contou que ela conhece o Harrison há 20 anos. E disse assim, quando ele logo conheceu o Jeff disse assim, você nunca fica sem falar nada. Não, você sempre tem argumento, tem resposta para tudo. Né? E com essa resposta para tudo, vieram algumas perguntas e alguns questionamentos que são surpresa, eu também não li, das suas clientes. Né? Aqui, a primeira. Como você... Não, são várias, é uma lista. Eu vou selecionar. Acho que eu tenho que parar de falar tanto para dar tempo. Não, acho que depois essa aqui eu gostei. O que as pessoas mais próximas a você sabem sobre o Harrison Fabiano que o público ainda não conhece? Olha, eu acho que, sem dúvida, eu tenho certeza, sem dúvida, é o meu nível crítico para as coisas, assim, de crítico no sentido não caótico, exigência, para as coisas, assim, às vezes até coisas simples do dia a dia da gente, mas eu sou muito exigente. As meninas do cabelo sabem, mas eu não tô falando só do cabelo, tá? Até nos doces também, né? Porque é um ótimo. Eu amo fazer doce, eu amo fazer doce. E eu não gosto de fazer de qualquer jeito, sabe? Não, e as receitas, mascarpone, né? Que é? Isso, bolo de laranja com eu ia cobertura de fazer mascarpone. arroz doce pra levar pra eles, nem vou fazer mais. Não, pode. Pode levar, pode levar. É o único jeito que eu gosto de comer arroz. Olha só. Acho que essa é uma curiosidade que talvez as pessoas não saibam eu sou também. bem chato pra comida. Mas chato não necessariamente de que coisas simples não me agradem. Pelo contrário, tem muita coisa simples do dia a dia, assim. Até comer
Uma cliente me pegou no circo há um tempo atrás e ela disse, Harrison, eu te vi comendo de tudo lá. Eu disse, mas eu como comida de rua, eu como qualquer coisa. Mas tem algumas coisas que eu não gosto, arroz é uma delas, mas no arroz doce eu como. Arroz, tu não gosta? Não gosto de arroz, não gosto de feijão. Se eu como feijão, eu tenho um critério que eu prefiro não comentar, para não ser muito... né? Mas assim, eu acho que o principal é ser crítico. Eu não gosto de... muitas vezes eu falo assim que eu demoro para convidar as pessoas para irem na minha casa e convido pouco, porque do jeito que eu gosto de receber... Tem que ser toda uma preparação. Eu gosto de colocar um perfume, umas flores, montar uma mesa um dia antes, porque o meu tempo é corrido, né? Coisinhas assim, o cabelo, eu gosto de... Eu digo, gente, você não viu que aquela onda de um lado tava diferente do outro? Sabe, qualquer coisinha, um cuidado no memento, colocar uma máscara, uma vela... Eu gosto de ser exigente em algumas coisas que muitas vezes passam batidas. Eu acho que o principal, então, seria ser crítico. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho ao Harrison Fabiano do início da carreira, qual seria? Eu acho que ser sempre intuitivo e seguir o meu coração. Porque é assim que eu agi e é assim que eu acho que está dando certo. Se eu tivesse escolhido outro jeito de ser... talvez também desse certo, mas eu gosto de ser intuitivo, eu acho que eu tenho uma sensibilidade para perceber algumas coisas às vezes, e que fazem eu seguir um caminho. E eu acho que eu sempre segui isso e deu certo, então eu acho que seria esse o conselho. Qual é teu signo? Peixes. Só podia. Em algum momento da sua trajetória, você pensou em desistir? E o que te fez continuar? Não, eu acho que... eu nunca pensei em desistir, tá? Eu sei que teve algumas situações que os desafios se tornaram um pouco diferentes. Eu falo que quando a gente trabalha como funcionário, né, CLT, tem algumas coisas que a gente olha assim, porque se eu tivesse o meu, eu ganharia mais. Eu nunca pensei isso, tá? Eu sempre dizia que eu estava feliz aonde eu estava. Mas em qualquer um dos espaços que eu trabalhei. Mas muitas vezes a gente vê as pessoas falando isso, né? Se eu tiver... Ou até diziam pra mim, o tempo que tu tá trabalhando pros outros aqui, se tu fizesse, tu ganhava muito mais dinheiro. Eu nunca pensei dessa forma, sabe? Porque eu acho que a gente tem que seguir o coração, tem que fazer o que a gente gosta. Então, eu acho que não tem... Não. Nunca pensou em desistir? Nunca. Não posso dizer que eu pensei em desistir. Por mais que os desafios existam, né? E eles não vão deixar de existir. Sabe que eu acho que até a questão de trabalhar como proprietário, a gente tem alguns desencantos. A gente descobre que não é só você cortar cabelo, né? Que existem... Não são olhares invejosos, que eu não me preocupo muito com isso, sabe? Mas são coisas que acontecem, assim, que te fazem levar uns baques, às vezes uns tapas na cara que tu fica pensando, meu Deus. Mas desistir não é uma opção para mim, sabe? Poderia pensar em mudar de planos para fazer outra coisa junto, mas nunca voltar atrás. Eu amo fazer o que eu faço, do jeito que eu faço, como a gente tem o nosso negócio. Tá sensacional. No México tá maravilhoso. Harrison, agora eu parei, porque tem várias outras, mas depois Vamos ficar devendo as próximas perguntas. Mas eu queria te pedir uma coisa, Harrison. Tu é uma pessoa muito autêntica. E a gente pode ver aqui, quem frequenta o salão sabe, quem te vê nas fotos, quem te vê por aí, sabe que tu tem um estilo que é só teu. Que é o teu estilo, é a tua marca registrada. Mas com certeza tu deve ter ouvido muitas críticas ou comentários ruins também sobre isso. Sim, exato. Uma vez, quando adolescente, eu ouvi uma frase de uma pessoa que me disse assim, quando você você faz algo diferente, você dá a cara para bater. E eu ouvi aquilo, a pessoa estava me contando de uma outra pessoa, tá? Que uma pessoa tinha feito uma mudança radical e ela estava me contando, narrando uma história para mim. Mas eu peguei aquela dica para mim. Eu disse, sim, eu vou sempre dar minha cara para bater. Mas eu vou fazer o que eu quero.
eu sempre brinco que não importa o jeito que eu estiver vestido, eu posso andar na Oscar Freire, em São Paulo, eu posso andar na Avenida Brasil, em Passo Fundo, eu posso andar dentro de um aeroporto ou um shopping ou numa rodoviária. Eu não vou me vestir para aquele... Claro, a gente sabe que existem uns códigos de vestimenta, algumas coisas que, né, na moda a gente fala assim, como se vestir para tal ocasião. Mas dia a dia eu não tenho medo de usar o que eu gosto de usar, como eu gosto de usar, para me encaixar no meio de uma multidão. Isso, para me encaixar. Na época da faculdade de moda, a gente eu fiz na UPF, num prédio era a faculdade de moda e no outro tinha o bar que a gente ia fazer o lanche. Lá tinham outros cursos que não tinham a mesma maneira do fashionista se vestir, né? E aí, eu lembro de uma situação que um grupinho de pessoas fizeram assim, tipo, apontaram, olha lá, olha o jeito que ele tá vestido. E eu ali numa roda de conversa, tava eu, o Jeff, mais as nossas melhores amigas ali, e eu comecei a dar uma volta, assim, e eles me olharam, o que tá fazendo? Eu disse, não, é que eu vi que tem um pessoal falando. Eu disse, vamos mostrar em 360, né? Se quer ver, veja. Se quer ver, veja, não tem problema. Agora, se eu me vestir de um jeito diferente e eu tentar me esconder, qual é o sentido? O que seria autenticidade nisso? Exatamente. Sabe? Você tem que ter coragem porque você né? Porque você estiver pronto para fazer. Então, eu sim já ouvi, já senti olhares, comentários, mas nunca isso me abalou, sabe? Nunca mesmo. E cada dia que a gente vai envelhecendo, que o tempo vai passando, a gente vai ficando mais seguro ainda. Hoje pode vir uma chuva de críticas que eu não tô nem aí, eu não tô preocupado com isso. Porque não importa o que os outros fazem, importa o que tu vai fazer com o que os outros fizeram contigo, isso. né? Então... Eu gosto de pessoas e gosto de ouvir as pessoas, mas quando entra num quesito intimidade, porque eu acho que isso cabe a mim decidir e não a outras pessoas, aí eu acho que... E Harrison, olha que interessante, porque isso é uma dor de muitas pessoas, não só com relação a vestimenta, qualquer coisa. mas eu gostaria de fazer tal coisa e eu não consigo fazer. Eu tive uma cliente que chegou, uma pessoa, uma médica, já com 50 a mais, e ela me disse, eu acho lindo o cabelo colorido, esses rosinha, azulzinho, enfim, eu acho lindo. Ela disse, pena que passou o meu tempo, que eu não podia fazer. Eu disse, mas por que passou o teu tempo? Você tá viva, você tá aqui ainda. Por que não ter coragem de fazer agora? E na época a gente fez o cabelo colorido nela. Eu disse, a gente não pode perder tempo na vida de fazer as coisas que a gente quer por conta do olhar, da crítica dos outros. Sabe? Passou o tempo. Se eu tivesse preocupado com o tempo ainda... Bom, se eu não tivesse sido um pouco preocupado em algum momento, eu tinha um filho de 10 anos, talvez. Sabe? Então, enquanto a gente fica esperando o momento certo para as coisas, né? Tá passando, sabe? Tem vontade de usar sei lá, não atacando, não agredindo as pessoas, não tá saindo de uma forma vulgar, que tu tá expondo algo que, né, num ambiente familiar... Não, vai ser feliz, sabe? É que crítica sempre vai ter, porque as pessoas projetam as suas frustrações no outro, né? Então, exatamente, vai ter, né? Exatamente. Então, assim, não tem que ter medo. A gente tem que ser o que a gente é e não ter vergonha de quem a gente é, né? Porque a gente que constrói a nossa história. Viver, não dá pra gente também feliz, né? Eu sempre falo, não dá pra se vitimizar, sabe? Mas é que a minha condição... de meio que eu convivo, o meu ambiente de trabalho... Muda, exatamente. E também não precisa mudar o ambiente de trabalho. Se você trabalha num escritório, dentro de um hospital, dentro de um consultório, numa sala extremamente formal, se você tem vontade de pintar o cabelo colorido, isso vai dizer o conhecimento que você tem? Não. Não importa onde a gente estiver. Se a gente tem vontade de fazer, a gente tem que fazer, sabe? Então, eu sou assim, eu sou eu e adoro ser assim. Adoro ser do jeito que eu sou. E se é momento de ser e fazer o que a gente quer fazer, Janis, chegou a hora das rapidinhas! Então, uma dica de um livro que você tenha lido e que tenha te inspirado.
Eu tava falando sobre ele ontem, A Revolução dos Bichos. de George Ai, é o meu Orwell. livro preferido. Eu adoro. Eu li ele mais de 10 vezes. Eu falei que era o meu livro preferido. Eu adoro. E uma pessoa que você gostaria de ter conhecido? Que já morreu. Sempre lembro da gente. Já deu baixo no CPF. Olha, eu não sei se eu gostaria de ter conhecido alguém que já morreu, mas talvez convivido mais com alguém que já morreu, que são os meus avós, né? Que eu tive os meus 2 avós homens, né? Eu convivi, tive um pouco mais de tempo com eles, mas poderia ter tido mais, poderiam estar aqui assistindo a esse momento, por exemplo, né? Assim como eu tenho uma avó ainda que é viva, que eu tenho certeza que ela vai poder ver. Mas a minha outra avó, que faleceu quando eu era criança. Então, assim, eu não diria que eu tenho alguma referência, seja de cabelo, de moda, de celebridade, que eu quisesse ter conhecido, mas eu gostaria de ter convivido mais. E alguém que você gostaria de conhecer agora? Ainda? Não tem. Tenho. Eu adoro conhecer pessoas. Eu adoro conhecer pessoas, sempre, sabe? Eu sou uma pessoa que entra no elevador, eu vou sair ali convidando para tomar um café lá em casa. Não lá em casa, porque daí vai dar trabalho. A gente vai num café, num lugar bacana. Mas eu sou uma pessoa que gosto de me conectar, eu converso muito. Às vezes o Jeff fala assim, vamos passar no mercado. Deixa que eu desço, que eu pego lá, não sei o que, rapidinho. Porque se eu desço, eu fico 40 minutos só conversando. 5 minutos pegando o pão. Então, eu gosto de conhecer pessoas, mas não tem uma pessoa que me faça, assim, tipo, ter esse desejo de conhecer. E uma música? A música vai para nossa playlist no Spotify. Ai, gente, Quem ainda não segue a playlist, segue lá. Eu acho que Luna Di é uma menina nova de São Paulo que eu tenho adorado ouvir as músicas dela. Ela é um pouco melancólica, tá? Às vezes eu coloco para as pessoas, eu digo, gente, ouve isso. Mas tem uma música que ela criou faz pouco, que ela postou, que fala assim: se a gente se encontrar, meu bem, nosso amor é uma ampulheta. Ai, me fugiu, tá? Não vou conseguir lembrar a música. Eu vou deixar o desejo de conhecer. E eu não tô lembrando o nome da música agora. Tem várias delas que eu gosto. Mas é Luna Di. Ela tem uma voz. Ela tem uma voz que eu digo assim, gente, é um talento. Ela me lembra também uma outra pessoa que já é falecida. Não, que não é falecida, aliás, mas que já tem bastante idade. Me fugiu agora. Mas vocês olhando a imagem dela, vocês vão associar a quem eu quero dizer. Luna Di. Tem essa música, depois eu compartilho com vocês. Eu acho linda, linda, assim, porque parece que ela fala um pouquinho de uma outra vida, assim. Se a gente se encontrar numa outra vida, né, me faz lembrar que eu sou assim, sabe? Tipo, assim, é bem bonito, assim. Linda. Tipo assim, como se a gente se conheceu nessa vida e a gente voltou. E aí, se a gente se encontrar, me faz lembrar como eu era, a pessoa que eu sou. É bem bonita. A pessoa vem com a metade da informação, mas eu compartilho. É isso aí, exato. E uma frase. Não, pera. Um corte de cabelo que tu jamais A faria. Gabi, porque a Gabi sempre inventa uma coisa. Olha, É que tem que nossa. ser surpresa. Puxar a censura, vai ter que É que a rapidinha tem que ser assim, tem que ter Eu um sou quesito muito. surpresa. Eu não gosto de ser engessado num padrão de beleza, tá? Quem olha o meu Instagram sabe que eu não posto todos os cabelos assim, com aquela onda comprido, com a mecha, não sei o que, sabe? Eu posto de tudo. Eu tenho cabelo colorido, eu tenho cabelo curto, eu tenho comprido, eu tenho liso, eu tenho cacheado. Então, se alguém me pedir, eu talvez não ficaria muito feliz de fazer um corte
aquele pigmaleão, o estilo Chitãozinho e Chororó, Uma coisa que sabe? tava na minha cabeça, ele vai dizer Chitãozinho Chororó. Não ficaria muito feliz. Mas eu faço. Tava na minha cabeça. Como é que é o nome? Pigmaleão. Porque assim... Era muito moderno, né? A gente era muito moderno, mas a gente pensa como é que eu caí nesse golpe, né? Assim como os bucles, né? E um permanente. Eu Ah, os pedi pro bucles, eu Harrison um usava dia fazer um bucle. permanente no meu cabelo porque eu queria ter cachos. Ele disse que não ia fazer porque eu não podia me submeter a isso. Mas acontece... Primeiro que assim, hoje em Permanente. dia... É uns cachinhos assim, ó, umas coisinhas. É uma técnica que ainda no Brasil não tem um produto. Não fica A um gente cacho não que vê nem o da Carol. resultado bonito, exatamente. Não fica um cacho que nem o da Carol. Então eu acho que eu não Então posso eu te sou, expor a eu isso. sou cacheada natural, assim, do a Babyliss gente- mesmo. Isso aí, o Babyliss ajuda, né? Quando a gente precisa. E um recadinho pros nossos... Uma mensagem final que tu queira deixar pros... Então, E já uma se dica você de não- cuidado com o você, cabelo. ó. Aproveita o recado e a Meu dica. Deus do céu, a Gabi hoje tá impossível. A gente tem que ser livre para criar, para usar o cabelo, né? A gente tem que ter atitude para usar o que a gente quer. Mas se você precisa de uma ajuda, eu posso te ajudar a construir o visual com estilo, com autenticidade, com beleza ou uma coisa ou outra, tá? Porque a gente não precisa ter tudo isso. Às vezes a gente quer só ser bonito. Às vezes a gente quer ter atitude, né? Ter uma personalidade, mostrar isso. Então, vem ser autêntico comigo, que eu tô pronto, preparado para fazer a transformação que você quiser. Obrigada, gente. Adoramos, Né? Eu acho que a gente fala muito, eu falo muito. Talvez vocês vão ter A dificuldade gente de encontrar falou no alguém que fale menos do que eu, mas eu falo. E a gente quer agradecer de coração, assim, né? Foi o muito teu legal. tempo, Muito legal. a dedicação e o aprendizado, né? Eu sou parceiro que nós sempre. tivemos contigo aqui e pela parceria, né? Eu acho Pela que tem uma parceria. palavra que define o episódio de hoje, é atitude Né? e autenticidade. É isso aí. Isso aí. Eu sou muito grato e eu sempre digo assim que eu sou parceiro pra tudo, gente. Olha, se me chamar, eu falo, me chama que eu vou. Inclusive, imaginem um evento entre Linhas e Regison. Olha, já pensou assim, ó, a gente num bate-papo com uma transformação ao vivo? Ai, vamos! A gente falar de alguma... Vamos transformar a Nath! Eu não, vamos pegar alguém que realmente precisa de uma transformação. Né, mas ó, e daqui a pouco, olha a ideia. Né? Mas daqui a pouco, já pensou? Já temos uma candidata. Eu também vou. Mas já pensou a gente pegar... Alguém. Não, mas eu vou dizer mais. A gente poderia pegar Com todos os- de todos os entrevistados que vocês já fizeram até hoje, pegar uma pessoa que trabalha com estética, outra pessoa que trabalha com Dá os pratos pra look dar e pronto. e fazer uma transformação Dá e completa pronto. numa pessoa. É muito legal. Podemos. Mexer com autoestima, com cuidado, né? Nossa, muito legal. Muito legal. Eu sempre digo, Imagina, me chama né, que eu uma vou, porque eu Baita acho que ideia. a gente tá aí pra isso, Produção, né? anota aí, Porque a produção. autoestima... Anota a Não, e data, agora gente. até falando sobre autoestima, tu sabe que um dia eu saí de uma constelação, fiquei a tarde inteira lá constelando, e eu saí, fui embora, fechei a porta, dei tchau pra ela, volta aqui, amigo. Olha, cuida da tua autoestima. Isso pra mim foi o maior aprendizado do que a tarde inteira constelando, né? Porque realmente nós temos que cuidar da nossa autoestima. Eu até ia te perguntar uma hora ali sobre a tua confiança, convicção que tu tem, né? Da onde vem tudo isso, né? Não que não tenha momentos desafiadores, né? Isso. Mas da onde que vem isso? E quando cai, para se levantar, e a força emocional e tudo mais, né? Eu acho que nem todos os dias a gente está se sentindo bonito, sim, né, Manu? E não Só que... esteticamente. Mas é que eu né, digo... mas- Não, mas por que eu Não, falo até porque bonito? a autoestima não tem nada a ver com estética. Não, mas por que eu falo bonito? Porque quando a gente vai falar... Eu sempre dou o exemplo de você estar numa palestra, tá? Não estou dizendo nenhuma sala de aula, uma palestra. Você está numa outra cidade e vai palestrar para 100, 200 pessoas. Aí você foi se arrumar lá naquela cidade. Você foi fazer uma escova que ficou horrorosa. Pediu para o maquiador se sentindo com a cara pálida, né? E aí você vai lá... Não tem jeito de você olhar para as pessoas e não se desconcertar. Porque se alguém... Ó, um olhar, ele é muito perigoso. Se eu estiver lá e começar a te olhar assim, Debochando. sabe? Só aquela olhadinha que sobe pro cabelo ou pro look,
tu começa a se desconcertar. Então, por isso que eu digo que a Pode ter autoestima, preparação que for, a né? segurança, a vaidade, ajudam muito, mesmo que para você falar de algo que não tem nada a ver, mas que você domina totalmente. Exatamente. A pessoa pode te desmoronar quando você não estiver se sentindo seguro, né? Então, eu acho que a beleza, ela contribui nesse sentido, ela é importante para isso. Mas nem todo dia a gente se sente bem, né? Só que eu acho assim, o que é o se sentir bem? O que é ser bonito, né? Tantas pessoas que estão fora do padrão capa de revista, de A maioria, na influenciadores, sei lá. E a gente vê assim, ó, as pessoas sendo felizes. A gente tem que se admirar em pessoas que têm autoestima. Esses Né? dias eu E normalmente pessoas que se atraem pela gente, pessoas que gostam da gente, elas não gostam pela beleza que a gente tem, pela a beleza energia. que a gente vê na gente. Se eu tenho autoestima, eu faço as pessoas me admirarem, gostarem de mim. Agora, se eu fico ali o tempo todo, ai, mas é que eu isso, aquilo, quem que vai olhar pra gente? Esses Sabe? dias eu tava falando sobre... Uma vez me falaram assim que era ridículo a própria pessoa curtir o seu próprio post. Eu disse, mas gente, Mas se eu tu não vai for ser a curtir minha meu próprio fã, post, quem que vai ser? né? Tipo, é sobre isso. Se eu não vou lá e não curto o que eu mesma produzi, Por que os outros estão curtindo? Na Regis, eu sempre conto uma história que eu me preocupava muito, que a Carol era bem vermelhinha quando era pequena. E eu pensei, quando ela for para a escola, as crianças são cruéis, vão chamar ela de cabeça de fogo, palito de fósforo, né? Água de salsicha. É Se óbvio não que isso vai chamaram, acontecer, agora todo mundo já né? teve as ideias, Não, mas Carol, se agora tá prepare. acabando. E aí, um dia, eu falava isso com meu marido, né? Eu disse assim, ó, eu me preocupa que um dia ela chegue e diga assim, eu quero pintar o cabelo, não quero mais ser ruiva, eu não quero que os meninos e as meninas mexam comigo e tal. E aí ele falou assim, não, mas a Carol é super bem resolvida, ela tem uma autoestima enorme. Eu falei, ai, não sei. Aí um dia eu perguntei, Carol, ela era bem pequenininha, nunca ninguém falou do teu cabelo? E ela, sim. E eu, o que falam? Ah, uns falam que é bonito, mas eles nunca mexeram contigo, assim, tipo, dizer, cabeça pegando fogo. E ela, sim. E eu, e o que tu fez? Ah, eu ignorei, eu sou linda. Né? Daí ela falou, eu sou linda. E aí eu falei, bom, essa aí não preciso me preocupar. E aí ela foi rainha do carnaval, lembra, Carol? Ela tava bem gordinha e eu morria de medo que estourasse a fantasia dela quando ela estivesse dançando. E eu dizia, meu Deus, ela tá gordinha. E ela, nossa, ela se achava linda, maravilhosa, eu sou rainha e ó... Dane-se o resto. E aí eu aprendi muito com a minha filha sobre a autoestima. Exatamente. Eu acho que isso é a coisa mais real, né? Porque que hoje ocupam um espaço pessoas mais gordinhas também num padrão de beleza, pessoas com vitiligo, com sardas. A gente já cansou de seguir um padrão só, porque o padrão que se seguia é o que é minoria, né? Então, você tem uma gordurinha ali, você tem uma papada, um nariz grande, tá tudo certo, né? É o que te torna bonito. E daí falando, entrando naquilo que eu falei antes da questão da autenticidade, tipo assim, às vezes uma cliente chega, eu quero cortar uma franja e ela tem um nariz grande. Quando você corta uma franja numa pessoa que tem um nariz grande, às vezes ela vai aparecer mais ainda o nariz. Daí muitas pessoas vão dizer assim, tu não pode usar a franja. Olha o teu nariz. Mas e se a cliente gosta do nariz dela? Agora, do jeito que a pessoa fala, parece que é horrível. E às vezes é só uma característica, né? É um nariz grande. Tem aquela Rossi de Palma, se eu não me engano, uma artista, que ela posta sempre fotos assim de lado, sempre evidenciando o nariz dela. E ela é super nariguda. Sabe? Está bem resolvida. Né? Então, eu digo assim, a gente tem que entender o contexto da pessoa, não só o padrão estético que ela tem. Né? Você não combina com isso. Uma pessoa, né, grande, alta, uma mulher de, sei lá, 1,80 m e grande de volume também. Tu não pode usar cabelo curto. Quem somos nós para decidir o que a pessoa pode ou o que ela não pode, né? Então... Gente, muito obrigado! Eu sinto que tem alguém esperando aí já.
A gente já Porque eu acho que a gente já passou do Você tempo. tem que tirar uma foto. A gente tem que Não, tirar uma foto eu do tô álbum. super disponível. Agora acho que o resto pode pôr, né? Aquele. Ah, a posso. capa dele.